irmãos, que a paz do Senhor Jesus invada seus corações. Para você que ainda não me conhece, eu sou o missionário Wilson. Eu estou numa viagem missionária aí que teve início no Chuí e que visa atravessar o Brasil rumo ao Oiapoque. E para você que está acompanhando, nós saímos de Rio Grande, atravessamos ali ao lado da Lagoa dos Patos, subindo em direção ao litoral norte do Rio Grande do Sul. Então agora, o ponto em que nós vamos fazer o trabalho de evangelismo é na região do litoral norte. Mas eu vim até em casa deixar minha filha. E a partir de agora é eu, você e o dono da obra, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quer dizer que eu deixei ela em casa, sozinho, estou voltando para dar continuidade à obra. Sozinho não, porque eu estou contigo e eu estou com o dono da obra, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E vamos ver o que o Espírito Santo tem reservado para nós aí nesse trabalho que vamos realizar aí no litoral norte do Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que Deus vai agir poderosamente, o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir aonde for da sua vontade, para que vidas sejam impactadas, para que nós possamos lançar sementes que venham a ser regadas e o Senhor fará crescer para a honra e glória do seu nome. Eu estou atravessando aqui agora, irmãos, a Serra Gaúcha. Vou descer a serra aqui, depois vou subir toda a serra. E eu comecei a fazer esse vídeo agora porque eu quero mostrar para vocês um pouquinho da serra, gravar alguns momentos dessa parte da descida da serra, que é uma serra muito linda. Então, para quem não é daqui do Rio Grande do Sul, irmãos que futuramente vão ver esse vídeo lá para a região do Nordeste, para outras regiões do país, eu acredito que vai ser uma paisagem bem legal. Embora esteja um dia chuvoso, agora tá tempo seco, tá bom? Mas enfim, eu acredito que vai dar para nós mostrar para os nossos irmãos lá de outras regiões do país aí as belezas naturais do nosso Rio Grande do Sul aqui também. Então, irmãos, e eu convido você a estar interagindo aí, vamos estar juntos. Quero responder perguntas de vocês. Vocês vão ver muito meme, porque vocês imaginem, eu não entendo nada de informática, estou aqui começando, é o primeiro vídeo que eu estou gravando sozinho. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu creio em Deus e sei que, embora eu não tenha essas capacidades, seja limitado nesse sentido, nessa questão digital, sei que o Senhor vai me capacitar para que tudo ocorra bem. E se acontecer alguma coisa, vai ser pra gente dar risada um pouco, né? Então, eu acho que é interessante, irmãos, quando você puder, deixa seus comentários, faça perguntas, dê sugestões, vamos interagir. Eu quero que você possa estar edificando, ajudar a edificar, encorajar outros irmãos, dar o seu encorajamento aqui para essa missão, para essa obra missionária. Então, queridos, eu conto muito com vocês. E eu tenho certeza que Deus vai nos presentear com coisas grandes aí no decorrer de toda essa obra. Vamos ver o que Ele tem reservado aí nesses dias aí no litoral do Rio Grande do Sul. Essa serra aqui que nós vamos descer agora, essa serra aqui, ela foi totalmente destruída. Então eu não sei como que está o horário de passagem aqui, porque ainda está naquela questão de siga e pare, porque quando houve as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, ela foi completamente destruída. Então eu vou começar a mostrar um pouquinho da serra aqui, que começa agora a ficar bonito aqui, tá? E você que já passou por aqui, por esses locais, que conhece, comenta aí nos vídeos aí aonde você veio, o que você conhece, o que você acha dessa região aqui. Então, irmãos, peguei na mão aqui porque o trem já despencou ali, não sei o que houve ali. Já deu problema na Kombi aí, mas tudo bem, tudo tranquilo. Vou por enquanto devagarzinho aqui, porque é uma serra bem tranquila. Vocês podem ver que estão arrumando a estrada. Essa estrada está sendo tudo aquilo lá, ó, toda essa parte aí que vocês estão vendo, isso aí desceu tudo morro abaixo aí. Então foi
desastre total aí. Aí a serra tá parada, ó. Serra parada. Vamos ver quando que vai liberar aí. Ô meu irmão, como tá? Tudo bem? Tudo bem, você? Como que tá? Tá liberado? Liberado. Jóia. Pega um pouquinho assim, um pontinho assim, mas é minutos só. Tranquilo. Deus abençoe. Um bom trabalho. Com Deus. Aí o pessoal todo trabalhando, tudo isso aí aqui. Aí, irmãos, isso aí desceu o morro abaixo, acabou com tudo, acabou com a estrada, trancou a serra aqui. Então, foi uma destruição imensa aqui. Então agora está tudo sendo reconstruído de novo, né? Então por isso fica esse processo aí de siga e pare. Vocês vão me odiar aí por esse balanço que tá, mas não sei o que deu nesse suportezinho que tá ali. Eu não consegui ajeitar ele direito. Eu estou improvisando aqui para mim poder mostrar para vocês aí essa descida da serra aí. Tá? Depois eu vou parar um pouco esse vídeo, porque agora, como nós já passamos do Mirante, a primeira parte, depois aqui embaixo tem a banca das cascatas, mas eu quero mostrar para vocês a ponte do Rio das Antas, que é uma ponte muito linda. Olha só, aqui essa banca aqui, normalmente, quando a serra é liberada, é muito cheia. Aqui tem de tudo para vender, aqui tudo produtos colonial, coisas muito boas. Aqui, talvez algum dos irmãos que já veio para o Rio Grande do Sul, aí, que já passou por aqui, já sabe como que era essa região aqui, né? Então, a pena que não deu para parar no Mirante para mostrar a serra para vocês de cima. Mas aqui, ó, todo esses clarão que vocês vê no meio aí, ó, esses clarão aí, tudo desceu morro abaixo aí, ó. Então agora tá tudo sendo refeito isso aí. Mas é um lugar muito lindo. Essa serra aqui tem os mirantes lá em cima, tem umas partes muito lindas de se ver. E lá pra cima, quando eu subir a serra, se tiver os mirantes estiver liberado, eu vou parar lá pra mostrar pra vocês. Aqui de novo, ó, tá trancado aqui. Vamos ver se vai, que hora vai liberar, se vão manter fechado ou se vão liberar. E depois lá embaixo, quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês. Olha só, irmãos, tem várias paradas aqui, ó, no decorrer da serra. Mas olha só, tudo esses clarão que a gente vê aqui, tudo deslizamento que aconteceu. Aqui é do outro lado, tem o rio aqui no meio aqui, e depois a serra. Agora nós vamos descer aqui. Olha só. Agora nós já estamos chegando mais próximo aqui. Daqui a pouco vocês vão conseguir ver melhor. Chamado Rio das Antas. E aqui tem máquina por toda a pista, então tá nesse processo de siga e pare aqui. Olha só o tamanho, a proporção da obra que foi feita aqui para poder conter esses deslizamentos. Porque isso aqui, quando dá uma chuvarada aqui, tava toda hora descendo. Então, uma beleza essas imagens aqui, chacoalhando. Mas vamos ver o que dá. O que dá para aproveitar, né? Mas faz parte.
entre Veranópolis e Bento Gonçalves. Olha aí, alguém errou e nós ia bater de frente. Liberaram antes aqui, liberaram os dois no mesmo trecho. Mas tudo certo, aqui é tranquilo porque todo mundo andando com calma, né? Todo mundo andando devagar. Aí, ó. Só para os irmãos terem uma ideia, quando encheu isso aqui, tudo isso aqui para cima desmoronou, desceu o rio abaixo. Mas a água, ela estava cruzando em cima dessa ponte aqui. O rio veio aqui em cima aqui. Tava batendo ali nos pilares da borda da ponte ali. E olha a altura que tem para baixo, ó. O pessoal tá reformando a ponte aí, ó, reestruturando. Agora tem que subir ainda. Aqui agora eu desci a serra. Aqui chega na parte de baixo no encontro com o rio. Agora tem que subir toda ela para chegar em Bento Gonçalves, que aqui é a divisa entre Veranópolis e Bento Gonçalves. Agora daqui em diante começa a subida da serra. E aqui na serra, os irmãos que são de outras regiões aí, aí tem muita gastronomia, tem Vale dos Vinhedos, lugares lindos aqui na serra. Aqui. Olha só a engenharia que está sendo feita aí, ó. Olha a estrutura disso aí. E as curvas aqui são danadas, né? Sempre foram assim, isso aqui sempre foi assim. Agora vamos dar uma melhorada nessa curva aqui. Ali em Bento Gonçalves, depois lá em São Vedelino, se não passar noite, que é um lugar muito lindo lá também. Olha só, irmãos, aqui nós estamos na entrada de Bento Gonçalves. Esse é o trevo principal da entrada da cidade de Bento Gonçalves. Aqui vai para Garibaldi e essa é a famosa pipa pórtico, a pipa que dá acesso à cidade aí, o pórtico de entrada da cidade de Bento Gonçalves. Aqui é o ponto de informações turísticas. Eu vou entrar aqui na cidade aqui, informações turísticas, ó. E logo em seguida, depois eu vou mostrar para vocês aqui em cima, um pouquinho para cima aqui, vai ter a Maria Fumaça. É um passeio famoso aqui da serra aqui. É um passeio de trem que sai daqui e vai à cidade de Garibaldi. E depois nós vamos seguir adiante e vamos ir para o nosso destino, que é o litoral gaúcho. Mas eu vou aproveitar, já que estamos passando aqui, para mostrar para os irmãos que não conhecem. Esse é um horário aqui de um pico intenso de trânsito, é 5 horas da tarde, mas é o horário que todas as fábricas soltam, e aqui tem muita fábrica, né? Então é uma região, um polo moveleiro do Rio Grande do Sul, então as fábricas soltam nesse horário, então o trânsito aqui é intenso nesse horário, né? Então por isso que vocês estão vendo que tá esse movimento todo aí. E é para todo lado. Isso aqui é só uma entrada, mas em todos os cantos da cidade
é uma cidade que ela não foi projetada para tanto crescimento, para um desenvolvimento, e até porque ela é num morro, né? Ela é dentro da serra, né? Ela é na serra. Quando nós acabamos de subir a serra, dá em Bento Gonçalves. Então isso aqui é morro para todo lado, né? Então as vias principais da cidade, ela afoga, né? E desde esses trevos de entrada e saída da cidade, porque tem muita gente que mora aqui, mas trabalha em cidades, aliás, que trabalha aqui e mora em cidades próximas aqui. Então por isso que o trânsito até na rodovia aqui ele é tão intenso, né? Mas logo em seguida, quando nós chegar ali, eu vou mostrar para vocês ali o trem, a famosa Maria Fumaça. E depois eu vou falar um pouquinho de evangelismo para vocês, por que eu venho nessa cidade, por que eu entro aqui. Aqui eu desenvolvo um trabalho no presídio, aqui tem um presídio aqui que hoje ele é um padrão modelo de presídio, e a gente desenvolve um trabalho aqui dentro do presídio aqui, né? Então a gente trabalha com evangelismo aqui no presídio estadual de Bento Gonçalves. Então aqui, irmãos, estamos aqui na famosa Maria Fumaça. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui dessa parte de entrada de Bento Gonçalves aqui. E vou virar a câmera aqui, vou mostrar para vocês a catedral aqui. E essa aqui é chamada Estação Maria Fumaça, um lugar de muitas vinícolas. Então tem muito aqui, muitos atrativos aqui na serra. Eu não sou bom guia turístico, mas só para mostrar para vocês alguns dos encantos da Serra Gaúcha aqui. Essa é a famosa Estação Maria Fumaça. Então aqui as pessoas vêm aqui fazer foto nessa locomotiva aqui. Sobe lá em cima dela, dá para subir lá. Então o pessoal vem aqui, os turistas tiram foto aqui, sobe em cima dessa locomotiva aqui. E ali, vocês estão vendo lá, ó, aquela parte lá é a estação de trem. Nessa estação de trem lá, ó, é que as pessoas pegam o trem mesmo para sair daqui e fazer um passeio que vai até a cidade de Garibaldi. Então aqui é um passeio bem legal, um passeio bem interessante de trem. Não sei o preço, não sei quanto custa, porque eu particularmente nunca fiz. Até fiz um passeio de trem, mas foi lá no Paraná, em Morretes lá. Eu acho, não sei se é Paraná ou Santa Catarina, mas lá em Morretes. Eu fiz um passeio de trem que é bem bacana, muito legal o passeio lá. Aqui eu não fiz até porque o que acontece, eu conheço todo esse trecho e ele é um trecho curtinho, que é curto aqui, pelo que eu sei ele custa meio caro. Mas para quem não conhece ou não fez um passeio de trem assim, é bem legal. Depois, quando nós passar em Garibaldi, se passar ainda durante o dia, eu vou mostrar para vocês a estação lá onde chega, onde vai até lá com o trem e volta. É bem na entrada da cidade de Garibaldi daí. E aqui, quando nós falamos em evangelismo, tem muitas igrejas, tem uns trabalhos bacanas que é feito aqui, tem clínica de recuperação, tem um bom trabalho, tem em torno de 12 igrejas mais ou menos que trabalham no presídio. Só que o grande problema é o mesmo de sempre, é aquele evangelismo de praça, é aquele evangelismo de rua, é o evangelismo de casa em casa, né? Então as igrejas normalmente elas têm outros métodos de evangelismo, através de rádio, através de convites, mas um lugar turístico como esse seria muito importante ter um evangelismo de praça, ter um evangelismo de rua, ter as igrejas proclamando, porque aqui no momento que elas estão proclamando a volta de Jesus, estão proclamando o evangelho nas ruas, em pontos turísticos, elas estão proclamando para o mundo, né? Então é uma proclamação mundial. Isso aqui é um lugar ideal, lugares turísticos são lugares ideal para desenvolver trabalhos evangelísticos assim ao público, porque ele é mundial, né? É uma proclamação mundial. Então,
se você mora numa cidade onde tem pontos turísticos, pensa nisso, que as sementes que você lança aí, ela pode estar germinando lá no outro lado do mundo, tá? Então, logo mais vou estar mostrando para os irmãos lá em Garibaldi, lá aonde que é a chegada do trem lá. Carlos Barbosa, aqui é a cidade de Carlos Barbosa, tá? Não vai dar pra ver a cidade, na verdade, por causa da serração. Isso aqui faz parte da Serra Gaúcha. Aqui é uma fábrica gigante desse lado que não tá aparecendo, que é a Tramontina. E aqui, na verdade, eu falei pros irmãos que era em Garibaldi, mas é aqui em Carlos Barbosa que o trem, aquele que sai lá de Bento Gonçalves, aqui é a estação que ele chega, ó. Olha, eu acho que não vai dar pra ver direito, ó. Mas essa aí é a estação, ó. Onde ali o trenzinho, ó. Onde vem aquele trem, aquele passeio de trem que sai lá de Bento Gonçalves, ele vem até aqui, até a Garibaldi, e daí retorna lá a Bento Gonçalves. E aqui não vai dar para os irmãos ver mais muita coisa, não vai resolver muito, porque cada vez aperta mais a serração aqui, daqui em diante. Aqui eu estou descendo já em direção à cidade de São Vendelino, que se não tiver serração ali, eu quero mostrar um pouquinho para os irmãos ali, que é uma cidadezinha assim encantadora, muito linda, parece uma coisa de uma cidadezinha assim de novela, de tão bonito que é. Gravataí, pegando a 116 rumo ao litoral. Olha aí, irmãos, os contratempos.
Os empecilhos no meio do caminho, ó. Pneu arrebentado, completamente arrebentado, buraco na estrada. Olha só. Chegou, arrebentou tudo. Vamos ver como que tá a roda. Então agora, mas ainda bem que eu já tô perto. Vou trocar esse pneuzito aqui e seguir viagem. Aqui não vai dar pra ver, mas amanhã eu mostro pra vocês. Buraco no meio do nada. Agora trocar esse pneu. Coisas extraordinárias acontecendo aqui. Mas todos os atrapalhos no final são para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Bom, irmãos, agora é já passado de meia-noite. Esse é o horário que eu estou chegando na segunda hospedagem. Eu vou contar para vocês um pouquinho do que aconteceu. Vocês vão ver agora na sequência desses vídeos, alguns vídeos que eu consegui gravar ali, de tudo o que aconteceu. Eu estava chegando já próximo de Cidreira, para quem conhece aqui no Rio Grande do Sul, uma região chamada Túnel Verde, onde as árvores fecham dos dois lados e ele forma realmente um verdadeiro túnel. Porém, uma escuridão imensa, uma escuridão total ali, onde só se consegue enxergar alguma coisa com a luz, realmente com a luz do carro. E quando eu estava passando pelo Túnel Verde ali, simplesmente eu achei que tinha sido um buraco, depois eu olhei, até amanhã eu vou olhar de novo, mas a princípio simplesmente o pneu explodiu, que fez uma toca no pneu, mas vocês vão ver nos vídeos assim o tamanho da toca que fez no pneu do carro. Mas tudo bem, quando ele explodiu eu consegui, o carro dançou para um lado, foi para o outro, jogou para um lado, jogou para o outro, eu consegui segurar e encostar. Só que porém encostei no meio desse túnel, uma escuridão total. Aí eu fui lá, tudo bem. Vocês vão ver nos vídeos ali, que eu até falo ali, gravo aquele vídeo. E pra mim tava tudo simples, resolvido. Eu ia só trocar o pneu e tudo certo, né? E foi o que aconteceu. Eu simplesmente só deixei, como é muita escuridão, eu deixei o carro ligado, com as luzes ligadas. Até porque, para quem estivesse vindo, né, por causa do perigo daquela escuridão ali, as pessoas vê as luzes de longe, né, para evitar um outro acidente ali. Então deixei as luzes ligadas. Fui lá, ergui o carro, para tirar a roda e macaquei o carro e algo assim, ó, sobrenatural aconteceu. Algo sobrenatural. Eu tava com o carro ligado, simplesmente o carro se trancou com a chave dentro ligada. E o carro engatou a marcha, só que eu tava com ele macaqueado, erguido, e as rodas começaram a girar, rodar, e eu não tinha como acessar dentro do carro para poder desligar o carro. E se eu baixasse o macaco, o carro ia sair andando sozinho. Então eu tentei de todas as portas, tentei pelo porta-mala, tentei acessar dentro do carro, não tinha outra saída. Eu chacoalhava as portas, eu mexia, e se eu chacoalhasse o carro demais ia cair o macaco. Então eu comecei a clamar pelo nome de Jesus, e quando eu clamei pedindo ajuda e pedindo socorro para Jesus, que eu chacoalhei a porta, as portas se abriram, a porta abriu. Quando a porta do carro abriu, aí eu acessei, desengatei a marcha, aí desliguei o carro. E eu vi que era algo sobrenatural, que eram as forças das trevas realmente, que eu estava sendo atacado naquela hora ali. Mas que o Senhor acampa seus anjos junto dos seus servos, e que o nome do Senhor Jesus realmente ele tem poder, que quando nós clamamos pelo nome do Senhor Jesus,
Ele vem em nosso socorro. E isso aconteceu. No meio daquela escuridão, no meio daquilo ali, as forças das trevas foram derrotadas. Elas foram completamente derrotadas. Mas elas ainda não se deram por vencidas nesse momento. Porque o esterpe, eu tirei e fui colocar o esterpe. Eu fui lá, coloquei o esterpe. Aquele esterpe, ele não estava murcho. Mas quando eu baixei o carro, o esterpe estava murcho que não dava para rodar com o carro. Eu não conseguia rodar com o carro. O esterpe estava completamente murcho. E não tinha como isso acontecer, porque ele foi revisado, foi trocado o pneu, o esterpe estava rodando, eu troquei o pneu que estourou, eu troquei ele antes de sair de viajar. Esse pneu foi trocado ele antes de eu sair viajar. E o esterpe tinha sido revisado e colocado lá atrás, porque era o esterpe que estava rodando. Aí o que aconteceu? Tudo bem, não tinha como rodar. Eu comecei a sinalizar com o celular no meio daquela escuridão para cada carro que passava. Passou até um guincho, o guincho não quis parar. Ninguém parava, porque é um lugar muito escuro, todo mundo tem medo de assalto, achando que era algum golpe, alguma coisa. E mais uma vez eu clamei ao Senhor Jesus. Eu clamei e pedindo para Ele que Ele enviasse um filho dele. Eu disse, Senhor, envie um filho teu, porque só um filho teu vai parar nesse lugar aqui, só movido por ti. Ninguém vai parar aqui. Eu já estava ali, já quase uma hora ali e não tinha socorro, não tinha sinal, não tinha como, não tinha o que fazer. Se ninguém parasse ali, eu ia amanhecer naquele lugar ali. E eu acabei de clamar para o Senhor, passou um carro. Passa esse carro. Esse carro passou, eu vi que ele deu uma reduzida e foi embora. Dali um pouco, eu continuei clamando e pedindo para o Senhor, e orando e pedindo para Ele enviar um filho dele. Daqui um pouco, aquele carro, ele vai, eu vi que não consegui identificar na escuridão, mas eu vi que veio um carro no trevo, que fica um pouco para frente, um trevo assim, eu vi que lá contornou um carro. Eu vi que aquele carro contornou e daqui um pouco, aquele mesmo carro contornou, ele volta pelo outro lado da pista e ele parou do outro lado da pista ali. Eu fiz sinal e ele parou. Eu fui lá falar com o senhor do carro, com o rapaz do carro. Aí eu expliquei para ele o que tinha acontecido, né? E ele, meio desconfiado, ele me disse, olha, ele me disse, é só por Deus. Eu peguei e disse, ele, nem ele entende o porquê que ele parou ali. Na verdade, o que acontece? Depois ele me disse, ó, foi Deus que fez eu parar aqui, porque senão jamais eu ia parar aqui nesse lugar. A esposa dele, que estava dentro do carro, estava dizendo para ele não parar, não para, é perigoso, não, isso. E ele estava, a esposa dele e o filhinho dele, o Davi, estavam dentro do carro. E ele disse que ele não conseguiu ir para casa. E ele teve que retornar, voltar ali e me ajudar. Porque ele foi tocado por Deus. Esse é um testemunho gigante, irmãos. E esse testemunho não para por aí. Porque eu fiquei com o contato do Rodrigo, esse servo de Deus, esse filho de Deus que me ajudou ali. E interessante. E eu vou amanhã eu quero ver se procuro ele para gravar esse testemunho. Tanto é que o que acontece, ele me convidou para ir na igreja dele, porque ele é irmão, então ele me convidou. Amanhã, possivelmente amanhã à noite eu vou lá e eu quero gravar o testemunho dele ali para vocês verem. Mas não parou por aí. Pelo horário que era, eu tirei o pneu de novo, nós botamos no carro dele e ele ia levar no posto para encher, o posto fechado. Olha só como Deus é tremendo. Ele disse, vamos voltar lá no meu sogro. Chegamos lá, fomos lá no sogro dele. O sogro dele tinha um compressor. Foi lá, ligou o compressor, ele tinha um bico para encher pneu no compressor de ar. Aí ele encheu aquele pneu. Enchemos o pneu, ele veio, me trouxe novamente, me trouxe de volta e me trouxe ali, me ajudou a trocar o pneu, tá? E ele disse que foi por Deus que ele parou ali naquele lugar, que jamais ele ia parar ali, naquela circunstância.
mas que ele foi tocado por Deus, foi movido. E tanto é que a esposa dele dizia para ele, não, é muito perigoso nós parar. Mas eles pararam ali porque isso é um testemunho gigante, irmãos, porque o que acontece? Para nós entender que o nosso Deus, ele não nos desampara de forma nenhuma. Pode as forças malignas tentar nos destruir, nos paralisar, nos neutralizar. Quando nós estamos ao serviço de Deus, nada pode nos parar. Não porque nós sejamos alguma coisa, nós somos mero pó. Mas o Deus a quem nós servimos, ele é o Rei da eternidade, é o Senhor dos senhores. Ele é o Todo-Poderoso. E ele quebra as forças do mal e derruba por terra todas as armadilhas do maligno. A partir dali, irmãos, eu saí e fui para a hospedagem. Vocês vão ver o vídeo que eu gravei da hospedagem. Na verdade, quando eu marquei essa hospedagem, eu peguei um valor acessível, porque tudo é custo, né? É gasto. E a gente tenta pegar uma coisinha simples, né? Mas vazinha, que deu para pousar, para dormir, tem uma coisa para cozinhar, para comer ali. Mas eu cheguei lá, era uma completa escuridão na rua. Cheguei no lugar, não tinha luz. Não tinha nada, totalmente escuridão. Para achar, sorte que eu achei uma lanterninha, que na hora ali que tudo aconteceu na estrada lá, eu não achei aquela lanterninha, nem me dei conta que a lanterninha estava ali. Depois eu fui procurar no console e achei uma lanterninha que a minha mãe tinha me dado. Aquela lanterninha que me permitiu chegar na casa. E quando eu chego lá, aquilo estava numa sujeira dentro daquela casa, uma sujeira, uma imundície, assim, terrível. A casa se demolindo, tudo se desmanchando. E uma escuridão totalmente sem luz, até para mim, chovendo, para mim descarregar minhas coisas, não ia conseguir me organizar. Aí eu resolvi procurar uma outra hospedagem. Então agora cheguei passado de meia-noite, cheguei aqui numa outra hospedagem, daí tive que vir a Tramandaí para arrumar uma outra hospedagem, porque lá não ia ter nem luz para carregar celular, não tinha nada, não sei que hora ia voltasse, o que tinha acontecido, por que estava nas trevas lá, completamente nas trevas, sem luz. Mas enfim, o nosso Deus, ele é tremendo. E finalizei o dia, e aquilo que parecia ser algo terrível, tudo aquilo que parecia estava um cenário catastrófico, se transformou em bênção. Deus operando milagre. Esse é o nosso Deus. Muitas vezes a nossa vida pode parecer que está tudo virado num caos. É importante nós saber quem é o nosso Deus, que é só nós clamar por Ele, que Ele vai fazer com que aquele caos se transforme em bênção. E é impossível aquele que confia em Deus chegar ao final do dia e ele não vê Deus operar milagre na vida dele. E hoje Deus operou milagre, quebrou as forças do inimigo. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, irmãos, para que vocês tenham confiança, tenham certeza que aquele que clamar pelo nome do Senhor Jesus, ele jamais, em hipótese alguma, ele vai ser desapontado. Confie no teu Deus, porque o nosso Deus, ele é fiel. Ele é fiel com todos os seus filhos, com todos aqueles que se colocam à disposição. Eles jamais vão ser decepcionados. Eu vou pedir para a Emily colocar os vídeos que eu consegui fazer ali, para vocês verem isso, verem tudo que aconteceu ali, e que esse testemunho possa edificar a fé e a confiança de cada um dos irmãos no Deus do impossível. Amanhã eu vou estar gravando também, quero ver se eu consigo falar com esse Filho de Deus, com essa família abençoada, com essa família maravilhosa que me ajudou,
hoje eu quero gravar o testemunho deles para colocar junto aqui nesse vídeo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos descansar e amanhã vamos para a luta de novo, porque o inimigo pode se levantar da forma que for. O nosso Deus vai derrubar ele por terra, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Eu estou aqui com o irmão Rodrigo, o qual eu comentei no vídeo com vocês a respeito de tudo que aconteceu ontem com o carro. E foi ele que foi enviado ali pelo Senhor, um homem de Deus que parou ali para me ajudar ali, que foi provisão de Deus. E conforme eu até mencionei que eu ia pedir para ele dar o depoimento dele para vocês, do que moveu ele a parar ali naquela hora da noite ali, naquela circunstância, naquela escuridão. Então hoje eu pedi para o irmão Rodrigo, estou aqui no culto com eles, vim aqui na igreja dele, na igreja que ele frequenta aqui. Os irmãos estão aqui ao lado aqui, que estão orando ali, e eu pedi para ele dar esse depoimento. Então pedi para o irmão Rodrigo aqui contar para vocês ali o que moveu ele, o que aconteceu e o que moveu ele a parar ali naquela hora da noite. Bom, tava eu, a minha esposa e o meu filho de menos de 2 anos no carro. A gente tava saindo da casa da minha sogra em direção para casa. E eu olho assim do lado, na beira da estrada, o carro, pisca-alerta ligado, e alguém fazendo sinal com o celular, com a lanterna do celular. Só que não, se fosse assim, pouco tempo atrás, não vou chutar assim, vou chutar alto assim 2 meses, menos que isso. Eu não pararia, nem olharia, não pensaria 2 vezes, nem olharia. Mas daí eu pensei na hora, assim, quando eu passei, eu pensei, vou parar, talvez eu possa ajudar. E minha esposa falou, mas por que tu vai parar se tu não entende de mecânica, não entende de nada de carro, não tem como ajudar a gente, não tem. Deu, tá. No momento eu escutei ela, a gente andou mais uns 500 metros e eu, não, vou voltar. Deus tocou no meu coração, vou voltar. Voltei, e daí encontrei o irmão Wilson. Ele tava com o pneu estourado ali, e daí eu peguei e falei, olha irmão, foi só por Deus mesmo, porque se Deus não tivesse tocado no meu coração, essa hora eu já estava em casa. Daí a gente foi para tentar encher o pneu, né, que tava murcho ali, no posto de gasolina, e pra sorte, digamos assim, o posto de gasolina fechado. Mas mais uma provisão de Deus, o meu sogro, que mora no Túnel Verde, ali no mesmo local que a gente estava, tinha a bomba para encher o pneu. Daí a gente encheu o pneu, voltamos, aguardei ele a colocar o pneu no carro. Daí quando eu soube que ele já estava conseguindo seguir o trajeto dele em segurança, eu peguei e segui também o meu trajeto até a minha casa, com a minha esposa e meu filho. Mas a minha esposa pegou e falou, o perigo, tá eu aqui, tá o teu filho dentro do carro. Eu falei, não, mas calma que Deus tá com a gente, não vai acontecer nada de errado. Qualquer coisa que tivesse para acontecer de errado, Deus ia prover e nada ia dar errado. Deus tá sempre com a gente. Ela estava preocupada, né, de parar, né, inclusive até teu sogro já estava ligando. Meu sogro já estava preocupado, mandando mensagem, e a gente não respondeu, né, porque a gente não tinha chegado em casa. E quando a gente chegou lá na casa lá do meu sogro e a minha sogra, também ficaram preocupados, olharam, porque uma pessoa estranha, né? Encontrar uma pessoa estranha, quase 10 horas da noite, no meio da estrada. Botar dentro do teu carro. Botar dentro do carro, com o meu filho e a minha esposa do lado. E levar ainda na casa deles. Mas, pra meu sogro, pra minha sogra, isso aí é louco. Pensaram, né? Mas isso aí não tá bem. Quase me chamaram, quase levaram eu pro hospital pra fazer um exame. Eu sei o que deu em dia, Rodrigo. Deu, né? Botar um estranho dentro do carro, trazer aqui em casa ainda. Sim. Junto. É pra ver só como é só Deus tocando no coração quando Deus quer fazer as coisas. E é interessante que o que acontece no momento que o Rodrigo passou, eu estava orando, né, e pedindo para Deus. Eu disse, olha Senhor, eu já estava ali quase 1 hora já, e ninguém parava, muita escuridão total. E além o carro é adesivado, mas naquela escuridão não enxergava nada, né, Rodrigo? Não enxergava nada. Eu enxerguei no momento que eu parei o carro, que eu olhei, a escrita evangelismo, é um irmão, mais um filho de Deus. Eu peguei, na mesma hora que eu peguei, abri o vidro, chamei ele, eu falei, irmão, foi só por Deus mesmo.
E aí eu tava orando naquela hora, eu orei ali e disse, olha, só um filho de Deus, só um filho seu, só um servo seu, Senhor, para parar aqui. Então envie um servo seu, porque já fazia 1 hora que eu tava ali mais ou menos e ninguém parava. Aí é para ver como Deus honra a oração do justo, aquele que está trabalhando para Ele, aquele que se doa a Deus. O Senhor sempre, jamais Ele vai nos deixar desamparados, Ele vai sempre fazer uma provisão, vai mandar um filho dele em nosso socorro. Então esse testemunho hoje aí é para edificar nossa fé, irmão, e ter certeza que Deus nos ouve e que Ele está sempre atento em tudo que acontece conosco, na nossa vida, nossas circunstâncias. E Deus, Ele une propósitos, e assim como Ele usou o irmão Rodrigo ali para me ajudar naquele momento, é prova viva que Deus pode nos usar por o que for da vontade dele. Basta nós nos colocar à disposição. O irmão se colocou à disposição. E assim eu desejo que, assim como o irmão se colocou à disposição naquele momento para ser usado por Deus para me ajudar, que Deus possa usar o irmão poderosamente, se o irmão sentir no coração em todo o ministério para estar abençoando, ajudando outras vidas, e que o irmão possa ter um ministério aí na presença de Deus poderoso, que Deus possa abrir as comportas do céu, abençoar o irmão, a sua família e capacitar o irmão para ser um homem de Deus aí que vai estar abençoando e ajudando muitas outras vidas aí.